Falando em Rio Grande do Sul, a gente vai seguir direto para lá com a nossa repórter, Lara Eli, para ela dizer para a gente como é que está sendo essa cobertura direto lá do Rio Grande do Sul, para ela contar para a gente como é que está sendo essa experiência. Oi, Lara, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Neila? Como é que vocês estão aí? Aqui está tudo certinho, a gente quer saber de você, como é que você está e como é que você vem acompanhando essa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Pois então, aqui os dias têm sido intensos, né? Bem movimentados, com muitas informações, muitas notícias, muitas histórias emocionantes, né? Dos mais diversos lugares aí, desde a política, como você estava comentando, as pessoas comuns, o governo, ONGs e principalmente muitos voluntários fazendo uma imensa força-tarefa, né? Para dar conta de tentar chegar onde nem sempre o governo consegue chegar. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma boa notícia, vamos dizer assim, né, que é a questão da abertura das comportas aí da Mauá para tentar facilitar o escoamento, porque a gente tem uma previsão de chuva vindo, né, nos próximos dias e a água, embora esteja descendo, muitas e muitas casas ainda estão submersas, né? Então, existem algumas tentativas já de começar a limpeza, de começar a se falar em reestruturação, reformas, né? Porque também, como você comentou, o Rio Grande do Sul está precisando retomar, está precisando voltar. Muitos negócios impactados ficaram fechados durante esses quase aí 12, 13 dias, né? Então a economia já começa a sentir. Também tem a dificuldade de projeção de cenários futuros, de entender em que medidas, né, as coisas vão funcionar. As universidades, as escolas, algumas estão voltando, outras ainda estão analisando, mas algo muito interessante que está sendo de registrar, de acompanhar durante essa cobertura que eu estou fazendo pelo Metrópolis, é justamente essa iniciativa voluntária, essa iniciativa colaborativa de diversas forças, né, de forma paralela aos esforços do governo. E algo que a gente tem observado também, Neila, é o quanto está sensível esse momento, aí como essa fala do governador, a gente percebe voluntários muito ansiosos, né? Está se falando em burnout do pessoal que está na linha de frente, muitos psicólogos têm identificado já isso por parte dos resgatistas, dos voluntários, do pessoal que está atuando nessa grande catástrofe, porque está sendo muito intenso. É como se nós tivéssemos vivido meses em 2 semanas, né? As pessoas estão relatando dificuldade de dormir, né? Ansiedade. Algumas iniciativas voluntárias também têm surgido no sentido de suportar, né? De auxiliar esses profissionais da linha de frente nesse aspecto emocional, porque é um drama que envolve a nossa própria vida, que envolve os nossos vizinhos, nossos familiares. Chama a atenção de especialistas o tamanho dessa tragédia, o quanto ela geograficamente foi extensa, né? E os incalculáveis prejuízos que vão aí desde a questão das estruturas, das fachadas, dos prédios, dos imóveis, até também os negócios, né? A dificuldade de operar, as estradas que não conseguem enfim, dar escoamento para toda uma produção, né, que liga o interior com a capital e a capital com outros estados. Então, a gente tem também o registro do fechamento da rodoviária, do aeroporto. Então, assim, as dificuldades são incalculáveis e isso, logicamente, gera um efeito emocional, psicológico, além de todo o prejuízo econômico. Lara, falando sobre voluntários, a gente veio falando aqui durante a semana, inclusive no boletim, no café na semana passada, a respeito do trabalho do governo. Se não houvesse o trabalho dos voluntários, você acha que estaria ainda mais complicada essa logística de entrega, principalmente de doações aí no Rio Grande do Sul? Olha, seguramente, assim, embora as forças civis, as forças armadas, bombeiros, guarda municipal, brigada militar, polícia federal estejam amplamente atuando aí, né, com um efetivo de mais de 70 aeronaves, né, entre helicópteros e asa dura, como eles chamam, a gente tem um esforço interessante por água, terra e ar acontecendo, né, da parte dos civis, aí, então, empresários, pessoas que estão mobilizando sua rede de amigos,
né, pessoal de entidades de classe, pessoal de universidade, pessoal de bairros que abriu o seu salão de festa, a sua casa, né, para conciliar entregas que não estavam chegando, então, em algumas cidades, em alguns bairros, né. Então, eu entrevistei diversas pessoas aí nessa semana, né, foi uma matéria interessante, até para que eu fiz no sentido de dar um gás, percebendo que muitos voluntários estavam chegando num esgotamento, né, e se fala nesse burnout das enchentes, que na pandemia a gente teve esse efeito após meses, após anos, até 2 anos. Aqui a gente está falando de uma situação que em 2 semanas já está sendo verificada, né? E esse trabalho dos voluntários, a gente percebe também uma oscilação, né? Um empenho, um voluntarismo, até uma energia super interessante, assim, de pessoas que estão dispondo dos seus recursos, né, deixando de trabalhar, colocando seus serviços à disposição de ajudar o próximo, e ao mesmo tempo um esgotamento, uma tristeza, né? Então a gente vê uma oscilação de momentos de pico de adrenalina, né? De boa intenção em ajudar, e baixas que o pessoal acaba daí ficando às vezes um pouco desgastado de tanta atuação, de uma atuação tão enérgica. Mas sim, respondendo a tua pergunta, esse voluntariado, ele está abrindo espaço para profissionais de todas as áreas. Então aí a gente falou com o pessoal que atua no resgate, na questão dos pets, muitos pets indo ser resgatados. Eu visitei também um local que tem mais de 240 pets no estacionamento de um shopping, sendo então cuidados, alimentados, tratados, né, animais, principalmente cães, mas tem gatos, a gente sabe também que tem cavalos, ovelhas, até búfalos foram resgatados, né? E esses voluntários, então, se dedicando para essa triagem, né? Bom, a gente tem pessoas criando aplicativos, lavando roupas, fazendo serviços estéticos. Eu vi até uma profissional da acupuntura fazendo, né, a questão de agulhas num cachorrinho linguiça para que ele pudesse aí fazer xixi, urinar, que ele estava com essa dificuldade. Então, está sendo interessante que muitas pessoas estão ressignificando o seu momento de vida, a sua experiência, né, de trabalho, a partir de poder estar entregando o seu serviço, o seu tempo, né, a sua solidariedade aí para tanta gente que ficou sem casa, que perdeu o trabalho e que, de certa maneira, nesse momento também perdeu a esperança. Então, está sendo bacana e está sendo paralelo, né, ao trabalho de toda atuação governamental. E o mais interessante é você contar para a gente essa experiência específica, porque é o que a gente vê no jornal é a tragédia, a gente não vê as pessoas que estão aí ajudando, os voluntários que estão ajudando. Para a gente encerrar a sua participação com a gente mostrou aqui esses dias no próprio boletim, ou foi no café, eu não me lembro, uma entrevista com uma mulher que estava sentada, falando a respeito das doações, que era um momento que as doações já estavam chegando, que as pessoas já estavam passando fome e que eles estavam com dificuldade em ter acesso à comida, ter acesso às doações de comida. Você percebeu isso por aí? Está vendo que as pessoas estão com dificuldade de ter acesso a essas doações básicas de comida? Tem, sim, tem muita dificuldade. Tem lugares que pessoas não quiseram sair das suas casas, né, por conta de riscos de segurança, de invasões, de saque, e aí as pessoas ficaram. Só que essas pessoas, elas estão sem energia, estão sem água, os mantimentos foram acabando e elas estão ilhadas. Então, são pessoas que, se não recebem o delivery, né, a marmita entregue, elas não comem. Ao mesmo tempo, são muitas iniciativas concomitantes que a gente está percebendo, né? Como eu te comentei aqui, tem a associação de médicos, tem os dos advogados, tem a universidade, tem jornalistas, tem motoristas, tem o e são incontáveis os núcleos que nesse momento se tornaram centros de triagem, que recebem as doações, recebem os PIX, compram as cestas básicas, preparam marmitas, preparam as quentinhas e fazem esse material juntamente a produtos de higiene, água, às vezes kit para bebês, né, para mamães que enfim tiveram seus bebês durante esse período, e fazem esse material chegar.
mas nem todos os locais estão recebendo, né? Então, hoje, a gente observa uma dificuldade de consolidar, de convergir essas iniciativas, um acompanhamento, um controle, né, de quantas são essas iniciativas. Elas são organizadas via grupo de WhatsApp, elas acontecem muitas vezes, chega marmita de 2 locais diferentes, daí uma delas tem que voltar, ou chega marmita e não há necessidade, porque aquela população ali, aquele núcleo já estava abastecido, né? Aquele abrigo já tinha, então acontece de algumas marmitas estragarem, sobrarem. Então, assim, é um aprendizado de agir coletivamente muito interessante que está acontecendo agora, essa autogestão da solidariedade, né? E que eu acho que existem fases, né? Num primeiro momento eram os resgates, era a questão de muito emergencial de tirar as pessoas da cobertor, dar um teto. Agora a gente está num segundo momento, né? De as pessoas entenderem como é que essa nova rotina que funciona, quando que elas vão poder voltar, para onde elas vão voltar, como elas vão se reestruturar, com o que elas vão trabalhar, né? Então é um segundo momento. E o que a gente viu nessa migração de um momento para o outro foi essa questão dos desentendimentos, né? Voluntários sendo expulsos, voluntários desanimando, ou os abrigados reclamando um pouco, né? Como se sentisse num abrigo, deveria ser tipo um hotel. Então, assim, esses ajustes finos na convivência é o que a gente está vendo que vai dar muito trabalho ainda, vai ter muita história para a gente contar ainda sobre isso.